Deus é justo, porque Ele cumpre a lei, porque Ele ama a si mesmo e a Jesus Cristo e ao Espírito Santo de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Porque Ele ama as suas criaturas como a si mesmo. Porque Ele ama a lei e também a justiça. Porque Ele odeia o pecado e também a cova. Porque Ele ama o bem e pratica a bondade. Porque Ele odeia o mal e não comete maldade. Porque Ele ama a verdade e a pratica. Deus é santo, porque Ele cumpre a lei e não a transgride. Deus é bondoso, porque Ele ama o bem e o quer, faz boas obras e diz boas palavras. Deus é puro, porque Ele não comete maldade, não finge, não maldiz, não viola a própria palavra, não mente, não quer o mal e não cobiça, porque Ele odeia o mal, mas ama o bem e pratica a bondade. Deus é verdadeiro, porque Ele pratica a verdade, dando testemunho acerca dela e cumprindo a lei. Deus é fiel, porque Ele pratica a verdade e cumpre a sua própria palavra. Diz o que certamente acontecerá e confirma a sua própria palavra. Deus é amoroso, porque Ele ama os seus como a si mesmo, fazendo-lhes o que Ele quer que seja feito a Ele mesmo e querendo-vos muito. Deus é amável, porque Ele faz o bem e diz a verdade, satisfaz desejos e pratica a integridade. Deus é desejável, porque Ele faz bem, agrada, alegra, dá prazer, causa sorriso, incita a rir e fica presente. Deus é agradável, por Ele querer e satisfazer desejos para agradar. Deus é glorioso, porque Ele tem a força, o poder e os usa para praticar a verdade, para cumprir a lei, para fazer o bem, para amar e para livrar. Ele tem a autoridade e a usa para o bem e não para o mal. Deus é precioso, porque Ele quer o bem e não o mal. Porque Ele possui tanto conhecimento como entendimento. Porque Ele tem a força, o poder e a autoridade. Porque Ele faz obras que são puras e boas. Porque Ele diz palavras que são verdadeiras e fiéis. Deus é irrepreensível, porque Ele cumpre a lei e não a transgride. Porque Ele faz o bem e não comete maldade. Deus é íntegro, porque Ele cumpre a lei e não a transgride. Porque Ele faz o bem e não comete maldade. Porque Ele pratica a verdade e cumpre a sua própria palavra. Porque Ele ama a si mesmo e ama também aos seus. Porque Ele satisfaz desejos e anda na retidão. Porque Ele tem zelo e conserva. Deus é reto, porque Ele anda na retidão, pensando, intentando, fazendo e dizendo o que é segundo o seu caminho e não desvia-se dele. Deus é zeloso, porque Ele tem um ardente desejo de conservar as coisas, para que elas durem e para que elas permaneçam. Deus é conservador, porque Ele conserva as coisas, para que elas durem e para que elas permaneçam. Deus é misericordioso, porque Ele é um pecador como a mãe ama seu filho, fazendo-lhe boas ações, mesmo se o tal não for, nem ter, nem fizer, nem dar o que lhe agrada. Deus é compassivo, porque Ele sofre com os que sofrem, para consolá-los e para livrá-los. Deus é gracioso, porque Ele concede graça, para acrescentar a vida, o bem e a alegria a quem a recebe. Deus é severo, porque Ele usa de severidade para com quem pratica o mal, para impedir a multiplicação do mal, para conservar a vida. Deus é temível, porque Ele cumpre a lei e não a transgride, porque Ele odeia o mal e usa de severidade para com os que o praticam, para incitar medo, para impedir a multiplicação do mal, para conservar a vida. Deus é instrutor, porque Ele instrui suas criaturas para que elas aprendam a amarem, a fazerem o bem e a andarem nos caminhos da vida. Deus é conselheiro, porque Ele aconselha com sabedoria, verdade e justiça os que o ouvem. Deus é pacífico, porque Ele faz paz entre si mesmo e os seus inimigos. Deus é pacificador, porque Ele faz as suas criaturas terem paz entre elas. Deus é ajudador, porque Ele ajuda as suas criaturas, suprindo as necessidades delas, para que elas possam fazerem as vossas obras. Deus é longânimo, porque Ele respira longamente se Ele for provocado a ira, para não fazer nenhuma coisa contra quem Ele ama. Deus é paciente, porque Ele suporta as coisas, para colher os melhores frutos e para conservar suas ligações. Deus é generoso, porque Ele quer dar boas coisas às suas criaturas e las dá, para lhes acrescentar a vida, o bem e a alegria. E Deus é defensor da justiça, da verdade, do bem, da fidelidade e da integridade, porque Ele defende cada uma dessas coisas para que elas sejam praticadas e para que elas permaneçam. Ele defende a justiça, para que por ela o justo viva e bem suceda. O Senhor defende a verdade, para que os que a ouvem sejam libertos, para que pratiquem a justiça, para que façam o bem, para que amem a Deus de todo o vosso coração, e de toda a vossa alma, e de todo o vosso entendimento, e de todas as vossas forças, e para que cada um ame ao seu próximo como a si mesmo. O Senhor defende o bem, para que pelo bem a vida e também a paz sejam conservadas. O Senhor defende a fidelidade, para que o fiel não seja punido por causa dela, mas recompensado por causa da fidelidade. O Senhor defende a integridade,
para que o íntegro não seja punido por causa da integridade, mas recompensado por causa dela. Se você gostou dessa mensagem, eu peço que aperte no botão de gostei e compartilhe esse vídeo para os seus. Que Deus te abençoe e até a próxima se Ele quiser.